Dr. Freitas Cordeiro, presidente da Federação da CDLs do Estado do Ceará, participando de reunião aqui no município de Itapajé, inclusive com a presença do prefeito Kelsen, de gerentes de instituições bancárias, presidente da CDL. Qual o objetivo dessa reunião aqui no município? Boa tarde. Boa tarde. Essa visita faz parte de um projeto da Federação das CDLs do Estado do Ceará, que este ano abraçou o desafio de visitar todos os municípios onde as CDLs estão instaladas, que são 81. E nós temos o estado dividido em 9 regiões. Nós estamos aqui visitando a região norte. Hoje nós começamos por Itapipoca, tomamos um café da manhã, tivemos lá uma reunião excelente com a comunidade local, e agora estamos aqui no almoço em Itapajé, e daqui vamos nos deslocar para Forquilha, onde encerramos a noite com reunião também com as lideranças locais. O objetivo qual é? O objetivo é ouvirmos o que a comunidade aqui, qual é a demanda dela, o que é que ela precisa, o que é que ela reclama, e trabalharmos juntos buscando soluções que muitas vezes elas estão aqui no próprio município. Daí que é muito importante a presença do gestor municipal. E a comunidade, muitas vezes, ela até sabe qual é o caminho da solução. Ela tem que contribuir e acreditar que essa solução vai ser construída. E o nosso projeto, o nosso propósito é esse, é animar e estimular a que as pessoas venham, a que elas contribuam, apontem, não só reclamem, elas também partam para um trabalho efetivo de solução. Itapajé aqui, nós estamos Itapajé, nós estamos aqui com as lideranças, e o objetivo era esse, identificar quais os reclamos que geralmente têm sido os mesmos na área de segurança, na área de saúde. Aqui o comércio, que diretamente para o comércio é a ocupação irregular dos espaços públicos, é a presença, não somos contra o camelô, apenas tem que ser disciplinada aquela atividade, para que tanto fique boa para ele, como para quem está no entorno. Porque se termina não ficando bem para ninguém. Agora, doutor, foi apresentado também um projeto interessante aqui, que é o Caminho do Sol. Em que consiste esse projeto e, segundo pude observar, também tem incentivos, tem investimentos, linha de crédito do Banco do Brasil. Olha, isso é um desafio que era um sonho que eu alimentava há muito tempo, mas que até então não era viável, porque a energia estava num preço ainda aceitável em relação ao valor dos equipamentos de instalação de microgeração de energia solar, que ainda eram caros. As placas fotovoltaicas ainda eram muito caras. O projeto ficava com um payback muito extenso, de quase 10 anos, não justificava. No ano passado, a energia ela acelerou o ritmo, cresceu em termos de preços, né? Ficou inacessível, mas mais do que inacessível, a preocupação foi de que ela viesse a faltar, porque o caro não é nem aquilo que eu compro, é o que eu procuro e não existe. Esse é caro. E aquilo nos assustou e nós voltamos a analisar novamente projetos de geração de energia solar. E para minha surpresa, por conta do incremento no preço da energia, da subida, me surpreendeu que os equipamentos fotovoltaicos diminuíram por conta da escala de produção. Aí o projeto passou a ser viável, mas tínhamos que buscar recursos que permitissem aos pequenos ter acesso a esse projeto. E encontrei uma barreira inicialmente, porque não recebiam os equipamentos que têm vida útil em média de 25 anos, mas pasmem vocês, os bancos não aceitavam como garantia. Eu questionei muito isso, não entendia, e como é que ele recebe um veículo como garantia de uma operação de crédito, que ele pode acabar na primeira esquina, até o pobre do tomador do dinheiro pode ir junto, e um equipamento estático, sem quase risco, não ser aceito com 25 anos em média de vida útil. Bom, e também a garantia, porque o pequeno ele não tem como oferecer garantia. Eu tinha que ter uma solução que permitisse que ele tivesse acesso a esse crédito.
Aí eu sugeria o fundo garantidor como para constituir uma garantia. O banco aceitava, desde que o recurso para o fundo fosse do bolso do tomador. Ele não admitia uma parcela do valor financiado. E eu briguei muito por isso, e a verdade é que a partir de dezembro, o Banco Brasil até me chamou, o superintendente, o Eloy Medeiros, e mudou a maneira de fazer a coisa. O banco passou a aceitar os equipamentos como garantia, passou a aceitar que o fundo de garantidor fosse constituído com um percentual do próprio valor financiado, e a coisa começou a sinalizar que tinha uma possibilidade de trazer isso para o pequeno e médio empresário. São empresas que faturam até 10 milhões de reais ano. Isso dá um faturamento médio de menos de que 900. Eles são empresas pequenas. Uma taxa com recursos do Progé, os juros ficam em 4,5% ao ano. Imagina esse recurso, você não pode deixar passar um recurso desse. Com taxa de TJLP, com a crescida da TJLP, esse recurso fica com um juro mensal em torno de 0,94, menos de 1% ao mês. O projeto então começou a se mostrar viável, mas não encontramos uma barreira, que o banco só libera 80% do valor do projeto. E os outros 20%, como é que eu faria para o pequeno? Então nós procuramos as empresas que trabalham com essa solução no Ceará, credenciamos na federação 5 empresas, são boas empresas, fizemos pesquisa de satisfação com os clientes atendidos por elas, uma pesquisa altamente satisfatória, nenhuma restrição, e o desafio com essas empresas foi que eles financiassem, parcelassem aquele aporte do tomador de 20%, o banco só dá 80%, fica faltando 20%. Então aqueles 20% elas parcelassem no mínimo em 12 parcelas. Todas aceitaram o desafio, quer dizer, no mínimo, pode ser mais. E então a partir daí o projeto ficou viável para o pequeno. Especificamente para Itapajé, doutor, esse projeto já é uma realidade? Qual a viabilidade para se executar no município? Muito simples. Quem está interessado, a empresa, o consumo não pode ser menor do que R$200. A gente atende consumo acima de R$200, porque abaixo de 200 é inviável o projeto. Quem está interessado, a empresa, é para a empresa, pessoa jurídica, pega a fatura do último pagamento que ele fez a Coelce, quita, não leva atrasado, vai na CDL e entrega a fatura e diz que quer participar do projeto. Tem que ser correntista do Banco do Brasil. Lógico, se não for, vai no banco e vai logo abrir tua conta corrente, fazer tua conta lá. Bom, a CDL, a partir dali, o atendimento na CDL, a pessoa que atender vai dizer quais são os documentos que ele tem que levar na CDL. Ele vai fazer o processo dele todo na CDL, e nós dali é que vamos encaminhar para as empresas. A empresa que for, a que recebeu o pleito dele, vai entrar em contato com ele para negociar essa parte da entrada dos 20%. E o processo no Banco do Brasil é muito rápido, é muito dinâmico, porque quem desenvolve o projeto são as empresas, elas fazem isso com muita capacidade, tem técnica. Se não for um projeto muito grande, maior, elas fazem, porque os projetos eles vão até R$1 milhão. Você pode desenvolver usinas até R$1 milhão no valor dos equipamentos. A ANEEL saiu com uma resolução, melhorou a resolução, já havia, mas ela melhorou a resolução. Hoje você pode gerar sua energia num local diferenciado daquele onde você vai consumi-la. A minha atividade é num shopping, minha loja. Como é que eu vou gerar lá para ela? Não tenho nem telhado lá para colocar um equipamento. Gera num outro imóvel teu, onde você esteja, que você vai consumir, onde você estiver, nesse município, onde você tiver negócio. Eu tenho 3 lojas, em Ipu, outra em Sobral. Gera energia aqui e vai consumir lá. Joga na rede da Coelce e ela vai te entregar onde você estiver. Isso é fantástico, veio melhorar muito. A outra solução também que foi inovadora, que também veio facilitar muito, é que eu posso gerar energia compartilhada. Quer dizer, eu posso me reunir com 1, 2, 3, 4, 5 empresários, eleger um local onde eu vou gerar e nós vamos usar energia individualizada para cada um.
foi também uma providência que chegou em boa hora. A única diferença em relação à Europa, que nós ainda não chegamos lá, é que na Alemanha, por exemplo, o que eu produzo em excesso, o governo me compra. No Brasil ainda não temos isso. Certamente vamos marchar para lá. Mas por hora as empresas elas elaboram um projeto que atenda só a sua necessidade para não ter excesso. Ela já faz de uma maneira que você vai produzir o que você precisa. Uma coisa interessante, fim de semana, minha loja parou, minha usina continua. O sol não se esconde, por isso, feriado o sol continua, a não ser que seja um inverno bom. Então, tudo que você vai gerando, vai se jogando na rede, vai ficando como reserva para você usar numa eventualidade de demanda maior. Ou que a sua usina eventualmente parou, porque a única manutenção que ela vai precisar é oxidação naqueles terminais, que pode ocorrer naquelas ligações, porque ela não tem desgastes outros, daí que ela tem uma expectativa de vida útil de 25 anos. O equipamento não tem nada de desgaste com força motriz, ele não tem movimentação nenhuma, não tem enrolamentos, não tem nada, ele é estático. Então, só pode haver uma oxidação em algum terminal que eventualmente pode reduzir a tua geração, precisa de uma manutenção, mas você pode ter reserva lá na rede. E eventualmente, se eu tenho uma demanda maior esse mês, eu abri meu comércio mais tempo, eu precisei de estender, eu liguei mais um equipamento, você vai buscar na Coelce, você continua cliente dela e vai consumir aquele que você não preparou-se para gerar. Mas a sua empresa, a sua indústriazinha sempre poderá ser acrescida, de mais potência, e você vai suprindo sempre a sua necessidade. Doutor Freitas, voltando aqui para o assunto comércio local, nessa palestra, nessa reunião de hoje, foi falado bastante aqui no que se refere à questão da educação, digamos assim, das pessoas que trabalham como camelôs. Qual a importância da participação do poder público e privado no que se refere às melhorias para essas pessoas que trabalham como camelôs? Olha, o camelô é uma categoria que eu admiro de coração, porque eu digo sempre que eles não são extraterrenos, não, são pessoas daqui, são pessoas que trabalham e muito, eles têm merecem todo o respeito e consideração e atenção nossa, eles animam a cidade. Imagina uma cidade sem o camelô, é uma cidade morta. Eu sou favorável, o que a gente reclama, até para que o próprio camelô tenha resultado e se qualifique melhor naquele exercício dele, porque é uma luta difícil, então até para que ele viva melhor, é que tem um disciplinamento e que a gente possa ajudar nesse sentido. Eu dou sempre o exemplo de Tauá, onde os camelôs locais, através de uma associação, eles criaram lá, lógico, com o apoio do poder do gestor público municipal, eles criaram um centro comercial fantástico. Tauá não tem mais camelô na calçada, e eles fiscalizam as ruas, eles mesmos, ninguém coloca mais nada lá porque eles não deixam, e eles conseguem viver muito bem. Na nossa CDL, nós temos exemplo de camelôs que hoje são diretores da CDL de Fortaleza. Por que eu vou negar essa atividade? Por que eu vou dizer que ela... Eu vou dar o nome de um que vocês conhecem, porque no Ceará ele é conhecido, o Boris. Quem é que não sabe da Óticas do Boris? O Boris foi camelô, e ele diz isso com muita honra, e ele expunha a mercadoria dele nos peitos, era um bocado de óculos aqui no peito aqui na frente, e vendendo, e correndo, e vendendo, e buscando mais. Então, uma pessoa de sucesso hoje, mas começou lá na atividade. O camelô é um grande comerciante, ele está lá naquela luta, na pedra, como se diz, tirando ali o resultado para ele, para a família. Então, nós entendemos que ele tem que ser, não tenha dúvida, requalificado, levando para ele conhecimento, para ele ir melhorando, porque todo mundo quer ser feliz. Ele também quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, e ele tem direito também a ser feliz. Então não vamos excluir ninguém. Agora, tudo que é desorganizado não gera resultado. Para ninguém também. É ruim para o comércio que está instalado formalmente, é ruim para ele que está desorganizado, é ruim para o consumidor que não pode nem transitar muitas vezes, porque é difícil. Então, isso é o que a gente sinaliza, de ter essa convivência, uma convivência salutar, uma convivência que as pessoas se subam, cresçam, melhorem o padrão de vida. É isso que a gente quer.
Agradecer pelas informações repassadas para a nossa reportagem, deixar os microfones à sua disposição para algumas que você quer acrescentar. Então, só uma última pergunta voltada para Irauçuba. Irauçuba não tem CDL, doutor. Os comerciantes, por exemplo, eles não têm esse amparo como tem em Itapajé, por exemplo. O que fazer nesse sentido para que a federação, inclusive, possa dar esse suporte aos comerciantes do município de Irauçuba? Olha, no Ceará nós temos 81 CDLs e temos 26 núcleos. O que são núcleos? São CDLs embrionárias, aquelas que estão em processo de desenvolvimento. Porque a CDL, ela precisa, a solução é local. Nós estimulamos, nós temos delegados no interior, e eles identificam aqueles locais onde de fato possa se instalar uma CDL. Mas as lideranças locais precisam buscar essa solução. Nós não podemos criar uma CDL só porque eu quero. Nós temos que despertar no empresário a necessidade dele estar associado, que é uma maneira dele trazer benefícios para aquele lugar. Então, o nosso desafio é esse. Nós temos 26 CDLs em processo de desenvolvimento e certamente vão ser CDLs depois. São 26 núcleos. Irauçuba, salvo engano, tem alguma coisa lá querendo ser construída. O que falta é reunir a liderança. Parece que já houve até alguma reunião lá, chegou para mim. Mas nós temos algumas regrinhas para estabelecer uma CDL. Primeiro, ela tem que ser autossuficiente. Ela tem que ter recursos para pagar sede, funcionário. Não tenha dúvida que ela precisa ter isso. Ela só se viabiliza com um mínimo de 30 associados. Isso não seria o mínimo para ela começar. E a gente estimula que tem várias cidades com esse número, mas eles têm que despertar para essa necessidade. Daí, quando a gente traz um benefício desse, de um projeto de uma energia solar, a gente traz, porque para ele ver que a entidade luta por ele, ela traz benefícios reais e concretos para ele, vale a pena ser filiado dessa entidade e ficar nela. Então, por isso que é o nosso desafio, para que ele sinta isso. Sozinho eu não conseguiria construir um projeto desse, mas como eu estou falando em nome de uma entidade que tem 20 mil associados, aí as pessoas se interessam em celebrar parcerias conosco. Porque você não olha só uma árvore, você olha uma floresta. Você não olha uma pessoa. Se eu falo em nome de 20 mil, é diferente a minha voz. O meu eco é diferente. Se eu falasse por 50 mil, imagina como é que eu não estaria aqui. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas se sensibilizem. Nós temos aí quantas mil empresas no estado do Ceará. E a gente precisa que elas entendam que precisam estar. Está certo que nós temos várias entidades, associações, existem. As pessoas procuram viver em sociedade. Mas essa entidade, no Brasil, nós temos 4.500 empresas associadas, 450 mil empresas associadas ao sistema CNDL, em mais de 2.000 municípios. Então já somos uma força bem considerável, não é isso? E essa Itapajé faz parte dessa família. Ela é uma célula dessa família. Tá bom? Eu agradeço então o espaço que vocês nos conferiram aqui, a generosidade do espaço. É muito importante que a comunidade saiba do que está tentando construir em favor dela. Muito obrigado a todos vocês.